Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos aprender aqui como calcular a curva circular primeiro e depois a curva de transição, tanto um para a direita quanto para a esquerda, tá? Os dados das curvas vocês já têm, né, nessa planilha aqui que eu passei para vocês, certo? Todo mundo tem acesso a essas planilhas aqui, e aqui essas planilhas calculam todos os dados, tudo bem? Então vocês precisam preencher a planilha aqui com o ângulo central, o azimuth do PC para o PI, o raio dado, se o raio for dado, coloca aqui, né? Se não for dado o raio, for dado a flecha, né? Você coloca o valor da flecha aqui, e ela vai ser calculada aqui e vai aparecer aqui. Aqui tem que escrever se é da direita, se a curva é para a direita ou para a esquerda, tá? E todos os elementos vão ser calculados aqui. Nessa planilha aqui, né, ela começa a ser calculada a partir do PC, tá? Então é por isso que aqui você tem que entrar com as coordenadas do PC, obrigatoriamente, né? Se porventura não for dada a coordenada do PC e for dada a coordenada do PI, então é necessário calcular a coordenada do PC, tá? Então aqui vai calcular todos os elementos, né? PC, PI, PT, aqui, né, a deflexão por metro, deflexão da corda fracionária do PC, do PT. Aqui todos os azimuths, né? Lá em cima você entrou com o azimuth do PC para o PI, aqui tem do PI para o PC, o anti-azimuth, né? O contrário, o azimuth contrário aqui. Aqui você tem o azimuth do PI para o PT, que vai ser necessário também, nesse caso aqui 86, 20, né? 60 segundos, 20, passa a ser 20 minutos. E aqui você tem o azimuth do PT para o PI, né? Que é o anti-azimuth desse aqui, tá? O contrário. E aqui as coordenadas dos pontos que estavam faltando no caso, né? Se foi dada a coordenada do PC, então aqui você tem a calculada a coordenada do PI, né? Se por algum motivo for necessário, e a coordenada do PT aqui para você conferir como a que vai ser calculada aqui no final da planilha, tá? Essa planilha aqui é a planilha completa com todos os elementos, né, da curva circular aí, tá? Então, todos os elementos já estão calculados aqui, correto? E então, vamos proceder aqui, né, no desenho dessa curva aqui, tá? Então, aqui você tem a coordenada do PC. 1000 é a primeira que a gente vai colocar. Então, vamos pegar aqui points, miscelâneos, manual, né? Vai pedir a coordenada do ponto, 1000, vírgula 1000, tá? Descrição, no caso é o PC, elevação não tem. Então apareceu aqui o PC. Se não apareceu o PC, você dá um zoom extends, ZE, enter, tá? Então agora, a partir do PC, nós vamos locar os outros pontos, os outros dois pontos, certo? Então você vem aqui em points, miscelâneos, azimuth, tá? Ele vai pedir para selecionar o ponto de partida, então o único que a gente tem é o PC, clica no PC e já vai colocar o azimuth. O azimuth do PC para o PI é 56 graus, então 56 degree. Se tivesse os minutos e segundos, colocaria o minuto, né, e os segundos, tá? Como não tem, né, não há necessidade. Então colocou 56 degree e a distância. A distância vai ser 166.708, tá? Então vamos colocar aqui. A descrição do ponto que está sendo colocado é o PI, né? PI, e elevação não tem. O ponto do PI foi locado, tá? Locou o ponto do PI, aqui, né? Você vai locar agora o PT. O azimuth do PI para o PT, né, já está calculado lá na planilha. Então são 86 graus e 20 minutos, tá? A distância é a mesma, 166.708, né? E a descrição, PT. Tá aqui, elevação não tem. Então, os três pontos que definem a curva aí, PC, PI e PT, eles foram calculados aí, correto? Se houver necessidade, você pode conferir a distância, né, com DI de distância,
pega aqui o ponto, né? E pode conferir a distância aqui. Né? Não apareceu aqui, aperta o F2 e você tem aqui, ó, 166.708. Pode conferir por outro lado, DI de distância, né? Clica aqui, clica no PT e você aperta o F2, 166.708. Então as distâncias estão corretas. Vamos criar o alinhamento. Então, criando Alignment Creation Tools, né, nós vamos criar o eixo. Vai aparecer aqui, né, você põe aqui curva à direita, curva à direita, certo? Se, né, no caso, se não, né, você vai ter que colocar o valor, a curva não começa no PC, qual que é o valor do PC aí? Qual que é o valor do PC aqui, ó? Então aqui nós vamos colocar o valor do PC, Start Station, é onde vai começar o nosso alinhamento. Então aqui em Start Station, nós vamos colocar o valor do PC em metros, tá? Agora, se esquecer, né, é possível mudar depois também, tá? Então vamos olhar aqui o valor do PC em metros. O valor do PC em metros, tá aqui, ó, 706,10 metros, 706,10 metros, tá? Então você vem aqui e coloca o valor aqui de 706,10, tá? Ficou lá, e aí vamos dar um OK, né? Então aqui tá, vamos pegar a tangente. Então nesse primeiro comando aqui, ó, draw tangente, tangente sem curvas. Eu clico nesse comando, aqui tem alguns outros comandos aqui, mas é o primeiro que eu quero aqui. Tangente, tangente sem curva. E vou ligar os 3 pontos. Ligo os 3 pontos aqui. E o meu alinhamento foi criado com a estaca do PC aqui, ó, 35 mais 6. Se eu observar aqui, né, 35 mais 6,10. 35 mais 6,10. Tá aqui. Agora vamos definir aqui a curva, né? Colocar aqui a curva. Para calcular a curva circular, nós utilizamos esse comando aqui, ó. Free curve fillet between two ends and radials. Então é uma curva livre aí entre duas entidades pelo raio. Tá? Seleciona a primeira entidade, seleciona a segunda entidade, menor que 180, tá? Porque ela vai fazer a curva aqui pelo lado de dentro, e ele vai especificar o raio aqui, ó. Qual que é o raio? 615. Correto? E aí está calculada a nossa curva circular para a direita aqui. Correto? Agora, suponhamos que eu queira as coordenadas de todos esses pontos aqui. Tá? Eu queira as coordenadas de todos esses pontos dessa curva. O que eu posso fazer? Eu venho aqui vou emitir um relatório. Tá? Então aqui na Toolbox, Brasil, né? Relatórios, certo? E vem aqui em alinhamento horizontal. Então eu pego aqui estacas do alinhamento horizontal e vou executar esse comando aqui. Né? Como só tem esse alinhamento, ele já está selecionado. Se tiver vários alinhamentos, você seleciona o que você precisa. Tá? Eu vou selecionar aqui aonde eu desejo colocar o meu arquivo, né? Então vou colocar esse arquivo aqui dentro da pasta da nossa disciplina. E vou salvar esse arquivo, tá? E vou criar o relatório. Criado o relatório, ele vai abrir para você aí o arquivo do Excel com esse relatório pronto. Vou esperar um pouco aqui que ele vai criar o arquivo. Então tá aqui o arquivo, né? O arquivo criado aqui, certo?
com todos os elementos, né, da nossa curva aqui, tá? Então aqui ele, né, colocou aqui, tem uma diferença aqui bem pequena, mas não tem problema, né? Ficou menor do que milímetro, tá? E aqui no final tem essa a coordenada do PC e do PT. Então 1103,883, né? 1103,883, na coordenada Y. E na coordenada X, 1304,573. Então 1304,573. Então a curva está com as suas coordenadas corretas. E esse aqui é o relatório, correto? Então se tiver necessidade, né, eu posso copiar isso aqui, né, e inserir aqui no meu civil 3D. Então está aqui todas as coordenadas, né, da nossa curva, correto? Todas as coordenadas da nossa curva. Eu posso inserir de outra forma também, né? Eu posso inserir de outra forma. Por AutoCAD Entities. E ela vai ser inserida aqui também como uma entidade do AutoCAD, né? Então, às vezes essa tabela de coordenadas ela precisa aparecer, né? Então você insere ela por aqui, correto? Beleza. Vou apagar aqui só para a gente continuar. Vou pegar aqui a curva 2, né? A curva para a esquerda, tá? E essa curva aqui vai ser para a esquerda. Então os dados dessa curva aí são esses, né? Aqui eu tive a necessidade de calcular a coordenada do PC, porque a coordenada do PI era 2000, só que do jeito que eu organizei a tabela, eu preciso da coordenada do PC, não do PI. Mas como eu entrei com a coordenada do PC lá em cima, recalculando aqui, né, chegou em 2000. Então a coordenada está correta, tá? Então a curva é para a esquerda, correto? E a coordenada do PC é aquela lá. Vamos colocar ela, né, 2141,9135, 21Y 21mesete,3387. O raio também foi dado, o raio é 600, né? A tangente, o valor da tangente, ela está aqui, ó, 219,412 metros, né? O valor da estaca do PC, né? O valor da estaca do PC é esse aqui, ó, 423 PC 423,838 metros, correto? O azimuth do PC para o PI, azimuth do PC para o PI está aqui, ó, 220 graus e 18 minutos. O azimuth esse é do PC para o PI. Agora, o azimuth do PI para o PT vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui, ó. Aqui tem que calcular todos os azimuths, ó. PI para o PT. 108 graus, 7 minutos e 35 segundos. Por quê? Porque como a curva, o azimuth do PC para o PI é 220 graus e 18 minutos. Correto? E o ângulo central é 40 graus, 10 minutos e 25 segundos. Então, sendo a curva para a esquerda, eu vou pegar o azimuth do PC para o PI menos o ângulo central aqui, que vai dar esse valor aqui de 180 graus, 7 minutos e 35 segundos. Então, 180 graus, 7 minutos e 35 segundos.
Então, vamos lançar o valor lá. Né? Vamos lançar o valor aqui, points, miscelâneos, manual. Né? Vou lançar o primeiro valor, 2141.9135. Depois, 2167.3387. Descrição, vai o valor do PC. Né? Elevação não tem. Né? E pronto. Vamos achar o ponto. Então, o ponto está aqui em cima. O ponto está aqui em cima. Então, está aqui o valor do PC. Agora, né, nós vamos colocar os outros pontos em função do PC. Então, points, miscelâneos, colocar o ponto por azimuth. Tá? Vou clicar no PC e o azimuth do PC para o PI é 220 graus, 18 minutos. Agora a distância, 219.412. Descrição, PI. Elevação não tem e o ponto foi locado. Então, do PC para o PI. Agora, eu vou fazer a locação do PI para o PT. Correto? Do PI para o PT. O azimuth é 180 graus, 7 minutos e 35 segundos. E a distância é a mesma, 219.412. Beleza? Descrição, PT. Se esquecer a descrição, né, depois é possível você clica no ponto, vai nas propriedades, lá tem How Description, coloca a descrição lá. A elevação não tem e o ponto foi locado. Então ele ficou com essa configuração aqui. Ficou com essa configuração aqui. Então está aqui os 3 pontos, né? O PC, o PI e o PT. Agora vamos ligar os pontos, né, com o comando do alinhamento, Alignment Creation Tools. Né? Aqui eu vou colocar curva circular esquerda. Se eu esquecer, aqui ó, se eu esquecer que o valor do PC aqui ó, eu posso colocar depois. Vamos deixar para colocar depois. Tá? Então eu vou pegar aqui o comando, tangente, sem curvas, e vou ligar na sequência, né? Sequência do PC, PI e PT. Ele cria aqui para mim, né? Ele cria aqui as tangentes, né? E agora eu vou inserir a curva. Agora eu vou inserir a curva aqui. Então, no caso da curva circular, Free Curve Fillet entre duas entidades pelo raio. Primeira entidade, a segunda entidade, né? Que a curva está de cima para baixo aí, nesse caso, menor que 180. E qual que é o raio? O raio é 600, tá? Ó, nesse caso, deu que a curva não tem solução. Por que que acontece isso? Aqui eu apertei F2, apareceu a lista de comandos aqui, ó. Então, acontece isso por conta que, às vezes, por conta de 1 milímetrozinho, 1/10 de milímetro, a curva não é calculada, correto? Então, o que que a gente faz nesse caso aqui, né? Então, nesse caso, a gente vai estender um pouco, né? A gente vai estender um pouco aqui a tangente, né, para os dois lados, correto? E aí a gente recalcula a curva, tá? Então, primeiro eu vou colocar a estaca do PC aqui, o valor dela, né, para a gente poder ter uma base de cálculo aqui, para a gente colocar uma distância aqui de acordo com esse PC aqui. Então eu clico aqui, vou em propriedades, né? Aqui em propriedades eu venho em Station Control, né? Controle das estacas aqui, e aqui ó, eu coloco o valor
eu coloco o valor aqui de onde começou o meu alinhamento. Então, no caso, vai ser 423.838. Né? Ele dá uma mensagem aqui para você tomar cuidado, que você está mudando os estaqueamentos. Tá? Você quer mudar. Então, ok. E aqui eu mudei o estaqueamento. Ó, 21 mais 3,838. Que é o valor do PC. Né? O valor do PC aqui, 21 mais 3,838. Correto? Então, de posse, né, colocando esses valores, agora eu vou estender aqui, ó. Então, no caso, eu vou colocar o que? Eu vou jogar uma linha aqui, ó, na estaca 21. Só 3 metros adiante aqui, ó. Tá? Só 3 metros adiante aqui, ó. Eu tenho que fazer isso na primeira tangente e na segunda tangente. Então, eu posso pegar uma linha. Aqui só para trabalhar. Então, eu faço. Vamos pegar a linha mesmo. Então, eu faço uma linha aqui. Peguei a linha. Vou dar um offset. Né? 3.838. 838. E estendo essa linha para cá. Feito isso, pego o meu alinhamento e coloco ele aqui. Tá? Coloco ele aqui. E aí, fazendo isso, a minha estaca inicial, né, ela vai ficar na estaca 21. 21 vezes 20, 21 vezes 20, vai dar 420. Então, ela vai começar na 420 agora. Vou lá no final e faço a mesma coisa. Estendo aqui um pouco. Né? No caso, vou estender aqui mais 4,5 metros. 4,5 metros. 3,5. Estendo aqui também. Isso aqui, gente, é só se você não quiser, né? Se você não quiser recalcular, aumentar o valor da tangente. Você pode também aumentar o valor da tangente 1 milímetro para cada lado aí também, que vai ajudar também, que vai funcionar também. Então, clico no alinhamento, né, no editor de geometria e vou inserir a curva novamente. Seleciono a primeira entidade, a segunda entidade, menor que 180, e vou colocar o valor do raio, 600. E agora a curva foi calculada. Né? O valor de onde ela começa. Ela começa na 420. Então, eu venho aqui e coloco 420. Né? E vai mudar o valor da minha curva e o meu PC vai começar na estaca correta, tá? Então mudei lá, mas aqui é só para organizar, aqui, né? Aqui é o início, então começa lá na estaca 21, que aumentou um pouquinho, né? E aqui nós temos o valor aqui do PC, né? Nós temos aqui o valor do PC e o PC começando na estaca correta. Vamos conferir a estaca do PT. Vamos conferir a estaca do PT aqui. Vamos colocar ela para lá, do outro lado, para ficar mais organizado aqui. E o PT 42 mais 4,535. Então, se eu vier aqui, a estaca do PT 42 mais 4,535. Então, está aqui a estaca do PT e a curva está calculada, tá? Então, se você quiser gerar o relatório, é a mesma coisa. Você vem aqui em Toolbox, né, estacas horizontais, executa o relatório, só que agora tem duas curvas, correto? Então, eu quero a curva para a esquerda, eu desmarco a curva para a direita, né, e vem cá e gero outro relatório. Gero outro relatório aqui, tá bom? E depois copia as coordenadas
né, e traz para cá como entidade de AutoCAD. E é isso, né, o cálculo da curva circular para a direita e para a esquerda. Para a curva de transição, o procedimento é o mesmo. Vai alocar o TS, o PI, o ST, depois lançar a curva de transição. No caso, a curva de transição é esse elemento aqui, ó. Free, espiral, curva, espiral entre duas entidades. E aí ele vai pedir o comprimento da espiral de entrada, o comprimento da espiral de saída e o raio. Pronto, a curva vai estar calculada. Se der algum problema, resolve da mesma forma que resolveu desse aqui. Né? Boa sorte para vocês aí.